Capítulo 15. Guinevere jamais desejara meter-se com a visão. A escritura sagrada não dizia que nenhum homem sabia o que o futuro poderia trazer? Ainda assim, ela pouco pensara em Morgana no último ano, não desde que moveram a corte para Camelot, mas naquela manhã acordara lembrando-se de um sonho que havia tido com ela, um sonho em que Morgana tomava sua mão, levava-a para as fogueiras de Beltane e pedia a ela que se deitasse com Lancelot ali. Quando despertou, riu-se da loucura daquele sonho. Por certo, os sonhos eram enviados pelo demônio, pois em todos aqueles que recebia tais conselhos malignos que nenhuma esposa cristã deveria acatar frequentemente, era Morgana quem os dava. Bem, ela foi embora desta corte, não preciso pensar nela de novo nunca mais. Não desejo mal a ela, desejo que se arrependa de seus pecados e encontre paz em um convento. Mas, bem longe daqui. Agora que Arthur havia abandonado seus costumes pagãos, Guinevere sentia que poderia até ser feliz se não fosse por esses sonhos em que Morgana levava a fazer coisas vergonhosas. E agora o sonho a assombrava, enquanto ela trabalhava na toalha de altar que estava fazendo para a igreja. A assombrava tão profundamente que parecia maligno trabalhar em uma cruz com fio dourado enquanto pensava em Lancelot. Baixou o fio e sussurrou uma prece, mas seus pensamentos continuaram sem trégua. Arthur, quando implorara a ele no Natal, havia-lhe prometido que acabaria com as fogueiras de Beltane no interior. Achava que ele já o teria feito se o Merlin não o tivesse proibido. Mas seria difícil alguém não amar o velho, pensou Guinevere, pois ele era tão bom e gentil. Se fosse católico, seria o melhor que qualquer padre. Talísien dissera que não era justo tirar do povo a simples consciência de uma deusa que cuidava de seus campos, colheitas e da fertilidade de seus animais e mulheres. Certamente esse povo pouco podia pecar com toda a labuta no campo para cultivar sua colheita e conseguir pão suficiente para afastar a morte. Não deveria esperar que o diabo se preocupasse com essas pessoas, se houvesse um diabo. Mas Guinevere dissera: imagino que pense que não cometem nenhum pecado quando vão às fogueiras de Beltane e ali fazem rituais lascivos e pagãos e se deitam com homens que não são seus maridos. Deus sabe que eles têm pouca alegria em suas vidas. Não considero errado que 4 vezes ao longo de um ano inteiro, quando as estações mudam, eles se divirtam e façam o que lhes dá prazer. Não teria muitos motivos para amar um Deus que considerasse tais coisas malignas. Você as considera malignas, minha rainha? Talísien respondera tranquilamente. E ela considerava? Qualquer mulher cristã deveria pensar assim, ir aos campos, dançar nua e se deitar ali com o primeiro homem que lhe fosse enviado. Era impudico, vergonhoso e maligno. Talísien balançou a cabeça, suspirando. Ainda assim, minha rainha, ninguém pode ser o mestre da consciência de outra pessoa, ainda que considere maligno e vergonhoso, supõe saber o que é certo para outro.
Mesmo os sábios não sabem tudo e talvez os deuses tenham mais propósitos do que nós, com nosso pequeno conhecimento. Podemos ver. Se eu soubesse distinguir o certo do errado, como sei, e como os padres nos ensinam, como Deus nos ensinou nas Sagradas Escrituras, então eu deveria temer o castigo de Deus se eu não fizesse que impedissem meu povo de pecar? Perguntou Guinevere. Deus cobraria de mim, creio, se eu permitisse que o mal se instalasse em meu reino. E se eu fosse o rei, já teria acabado com isso. Então, senhora, posso dizer apenas que é sorte desta terra que não seja o rei. Um rei deve proteger seu povo de intrusos, invasores e liderá-lo em sua defesa. Um rei deve ser o primeiro a se colocar entre terra e todo o perigo. Como um fazendeiro defende seus campos de qualquer ladrão, mas não é obrigação dele ditar o que acontece no íntimo de seus corações. O rei é o protetor de seu povo, e qual o benefício de proteger seus corpos se ele permite que suas almas sigam costumes malignos? Veja, senhor Merlin, sou uma rainha e mães nesta terra me enviaram suas filhas para me servirem e serem educadas nos costumes da corte, entende? Bem, que tipo de rainha eu seria se deixasse a filha de outra mulher se comportar de maneira impudica e ficar grávida? Ou, como fez a rainha Morgause, segundo soube, se deixasse as donzelas irem à cama do rei, se ele as desejasse. As mães me confiam suas filhas porque sabem que as protegerei. É diferente que lhe confiem moças ainda jovens demais para saberem a própria vontade e que seja para elas como a mãe a criá-las de modo correto. Mas um rei governa homens adultos. Deus não disse que há uma lei para a corte e outra para o povo. Ele deseja que todos os homens obedeçam a seus mandamentos. Imagine se não existissem as leis. O que acha que aconteceria a esta terra se minhas senhoras fossem aos campos e se comportassem de modo tão indecoroso? Como tais coisas podem ser permitidas onde se podem ouvir os sinos das igrejas? Não creio. Mesmo que não houvessem a lei contra isso, que iria às fogueiras de Beltane, minha senhora. Percebi que não gosta muito de sair ao ar livre. Tive o benefício de receber ensinamentos cristãos e conselhos sacerdotais e prefiro não ir. Mas, Guinevere, ele disse com muita gentileza, os olhos azuis desbotados, olhando para ela entre as rugas e marcas do rosto. Pense nisto. Imagine que fosse feita uma lei contra isso e que sua consciência lhe dissesse que a coisa certa a fazer era se entregar de corpo e alma à deusa em reconhecimento de que ela está acima de todos nós. Se sua deusa desejasse que fizesse isso, então, cara senhora, permitiria que uma lei proibindo as fogueiras de Beltane a impedisse? Pense,
cara senhora, há menos de 200 anos. E o bispo Patrício não lhe disse isso? Era estritamente contra as leis aqui no país do verão, que qualquer um adorasse Cristo, pois assim tirariam dos deuses de Roma o que lhes era justamente devido. E houve cristãos que escolheram morrer no lugar de fazer algo tão pequeno, colocar uma pitada de incenso diante de um dos ídolos deles. Sim, vejo que conhece a história. Gostaria que seu Deus fosse um grande tirano, como qualquer imperador romano. Mas meu Deus é real? Eles são apenas ídolos feitos pelo homem. Não, não mais que a imagem da Virgem Maria que Arthur levou para a batalha. Uma imagem para levar consolo às mentes dos fiéis. É estritamente proibido para mim, um druida, ter qualquer representação de qualquer deus, pois me ensinaram em várias vidas que não preciso de uma. Posso pensar em meu Deus e ele está comigo. Mas os que nascem apenas uma vez não conseguem fazer isso, então precisam de sua deusa em pedras redondas e lagos, como seu povo simples precisa da figura da Virgem Maria e da cruz, que alguns de seus cavaleiros levam nos escudos para que saibam que são cristãos. Guinevere sabia que havia alguma falha nesse argumento, mas não podia debater com Merlin. De qualquer modo, ele era apenas um velho e um pagão. Quando eu tiver dado um filho a Arthur, uma vez ele me disse que eu poderia pedir-lhe qualquer coisa que pudesse me dar. E quando esse momento chegar, pedirei a ele que proíba as fogueiras de Beltane e das colheitas. Guinevere lembrou-se dessa conversa meses depois, na manhã de seu sonho. Sem dúvida, Morgana a teria aconselhado a fazer isso e ir com Lancelot para as fogueiras. Arthur disse que não lhe faria perguntas se ela lhe desse um filho. Havia praticamente lhe dado permissão para ter Lancelot como amante. Ela sentiu o rosto queimando enquanto se curvava sobre a cruz. Não era digna de tocá-la. Enrolou a toalha no altar em um pedaço de pano mais grosso. Trabalharia nela quando estivesse mais tranquila. O passo irregular de Kai soou na porta do quarto. Minha senhora, o rei me enviou para lhe perguntar se poderia vir ao campo de armas. Há algo que ele deseja lhe mostrar. Guinevere acenou com a cabeça para suas damas. Elaine, Meléas, venham comigo. As outras podem vir ou ficar aqui trabalhando como desejarem. Uma das mulheres, que era idosa e tinha pouca visão, escolheu ficar e seguir fiando. As outras, ansiosas por uma chance de sair à luz do sol, seguiram Guinevere. Durante a noite havia nevado, mas o inverno tinha perdido a força e agora a neve derretia rapidamente sob o sol. Pequenas folhas dos bulbos cresciam entre a grama. Em um mês, seria um campo de flores. Quando viera para Camelot,
Seu pai Hildegrand lhe enviara seu jardineiro predileto para escolher os vegetais e ervas que cresciam melhor no lugar, mas o topo da colina havia sido fortificado bem antes do tempo dos romanos e havia algumas ervas crescendo. Gwyneth fizera com que ele as colocasse todas no jardim de sua cozinha, e quando encontraram um trecho em que as flores silvestres cresciam, ela pediu a Arthur que fosse deixado para ela, e ele construíra o campo de armas mais adiante. Ela olhou timidamente enquanto cruzavam os gramados. Era tão aberto ali, tão perto do céu. Caerleon ficava perto da terra. Ali em Camelot, nos dias chuvosos, era como estar em uma ilha de brumas e névoas, como Avalon. Mas nos dias de tempo bom como esse, o lugar era alto e exposto para que comandasse todo o país em torno, e na beira do cume da colina ela divisava quilômetros e quilômetros de montes e florestas. Era como estar perto demais do céu. Certamente, não era correto que seres humanos meros mortais vissem tão longe. Mas Arthur dissera que, mesmo com o país em paz, o castelo do rei deveria ser difícil de ser alcançado. Não foi Arthur quem veio encontrá-la, mas Lancelot. Ele havia ficado ainda mais belo. Ela pensou. Agora que não precisava manter o cabelo sempre curto para usar o elmo de guerra, ele o deixara crescer, os cachos caindo em torno dos ombros. Usava uma barba curta da qual ela gostava, embora Arthur o provocasse por isso e dissesse que ele era vaidoso. O rei mantinha o cabelo curto como o de um soldado e era barbeado diariamente por seus camareiros com o mesmo cuidado com que penteavam seu cabelo. Senhora, o rei a espera, disse Lancelot, e tomou seu braço para acompanhá-la até os assentos que Arthur havia construído perto das grades de madeira da arena de exercícios. Arthur se curvou para ela, agradecendo a Lancelot com um sorriso ao tomar a mão de Gwyneth. Aqui, Gwen, sente-se a meu lado. Eu a trouxe aqui para mostrar-lhe algo especial. Olhe para lá. Ela viu que um grupo de cavaleiros mais jovens e alguns dos rapazes que serviam à casa do rei simulavam uma batalha no campo, dividida em dois grupos. Lutavam com ripas de madeiras e grandes escudos. Veja, disse Arthur. Olhe o grandão com a camisa rasgada cor de açafrão. Ele não lhe lembra alguém? Gwyneth olhou para o rapaz, seguindo seu trabalho habilidoso com a espada e o escudo. Ele se adiantou aos outros, atacou com fúria, derrubando-os, acertou um rapaz com um golpe tão forte na cabeça que o deixou estirado, sem sentidos. Fez com que outro saísse cambaleando com um ataque feroz no escudo. Era apenas um rapazinho. Seu rosto rosado tinha a penugem do começo de uma barba. Então, ele ainda parecia um querubim. Porém, tinha mais de 1,80 m de altura e era grande e tinha ombros largos como um touro. Luta como um demônio, afirmou Gwyneth. Mas quem é ele? Creio tê-lo visto pela corte. É aquele rapazinho que veio à corte e não quis dizer o nome, disse Lancelot ao lado deles. Então você o enviou a Kai para ser ajudante na cozinha. É aquele que chamavam de Belo, porque suas mãos eram tão finas e brancas. Kai fez todo tipo de piada grosseira sobre estragá-las virando os espetos e lavando vegetais. Nosso Kai tem uma língua ferina. Mas o rapaz jamais respondeu a ele,
disse Gawain roucamente do outro lado de Arthur. Ele poderia quebrar Kai com as mãos, mas quando os outros rapazes o encorajaram a bater nele, uma vez Kai fez alguma piada maliciosa sobre seus pais, dizendo que ele deve ter nascido na pobreza e ser filho de ajudante de cozinha, já que tem habilidade natural para essas coisas. Belo apenas olhou e disse que não seria decente acertar um homem que havia sido aleijado a serviço de seu rei. Lancelot disse ironicamente: Isso seria pior para Kai que apanhar até perder os sentidos, creio. Kai pensa que não serve para nada além de virar espetos e servir pratos. Um dia, Arthur deve encontrar uma missão para Kai, ainda que seja apenas ir atrás de pistas do dragão do velho Pelennor. Elaine e Meleias esconderam o riso com as mãos. Arthur disse: Ora, farei isso. Kai é muito bom e leal para ficar assim amargurado. Você sabe que eu quis dar-lhe Cauleon, mas ele não aceitou. Disse que seu pai lhe pediu para que me servisse com suas próprias mãos enquanto vivesse e que viria a cuidar de Camelot. Mas esse menino, você o chamou de Belo, Lance? Ele não lhe lembra alguém, minha senhora? Ela observou o rapaz, agora atacando o último que sobrara do grupo oponente, seu cabelo longo e loiro voando ao vento. Tinha a testa alta e larga e o nariz grande, e suas mãos, segurando a arma, eram suaves e brancas. E então olhou para além de Arthur, para o nariz e os olhos azuis escondidos sob um tufo de cabelos ruivos e disse: Ora, ele se parece com Gawain. Disse como se fosse algo chocante. Deus nos ajude, é parecido, disse Lancelot rindo. E nunca percebi, e eu o vejo com frequência. Eu lhe dei aquela camisa cor de açafrão, ele não tinha nem isso. E outras coisas também, disse Gawain. Quando perguntei a ele se tinha tudo de que precisava para a estação, ele me contou sobre seus presentes. Foi um ato nobre ajudar o rapaz, Lance. Arthur se virou para ele e disse, surpreso: Ele é um de seus filhos, então, Gawain? Não sabia que tinha um? Não, meu rei. Ele é meu irmão mais novo, Gareth. Mas ele não me deixou contar. E você nunca me disse, primo? Disse Arthur em tom de censura. Guarda segredos de seu rei? Não é isso, protestou Gawain incomodado, e seu rosto, grande e retangular, corou, fazendo com que o cabelo e as bochechas cor de tijolo ficassem com o mesmo tom. Parecia estranho a Guinevere que um homem tão grande e bruto corasse como criança. Isso jamais, meu rei! Mas o menino me implorou para não dizer nada. Ele disse que você me favorecia por ser seu primo, mas que se fosse cair nas graças da corte de Arthur e do grande Lancelot. Ele disse isso, Lance. O grande Lancelot queria que fosse pelo que havia feito e não por seu nome e seu nascimento. Isso é tolice, disse Guinevere, mas Lancelot sorriu. Não, foi uma coisa honrada. Com frequência,
Desejei que tivesse a inteligência e a coragem de fazer o mesmo em vez de ser tolerado, porque, afinal das contas, era o bastardo de Ban e não precisava ganhar nada por mérito. Foi por isso que sempre me esforcei tanto para ser sempre corajoso nas batalhas. Assim ninguém poderia dizer que eu não havia conquistado minha posição. Arthur colocou a mão gentilmente no pulso de Lancelot e disse: Jamais precisará temer isso, meu amigo. Todos os homens sabem que você é o melhor cavaleiro e o mais próximo do trono. Mas, Gawain, então se virou para o homem ruivo, eu não favoreci por ser meu parente herdeiro, mas apenas porque é leal e firme e salvou minha vida uma dúzia de vezes. Houve quem me dissesse que meu herdeiro não deveria ser meu guarda-costas, pois se fizesse seu dever muito bem, jamais chegaria ao trono. Mas muitas e muitas vezes tive a chance de ficar feliz por ter um parente tão leal em minha retaguarda. Ele colocou o braço em torno dos ombros de Gawain. Então, este é seu irmão e eu não sabia. Nem eu sabia quando ele chegou à corte, disse Gawain. Quando o vi pela última vez em sua coroação, ele era um menininho que não chegava à altura do punho da minha espada. E agora, bem, você pode ver. Ele fez um gesto para o rapaz. Mas um dia eu o vi na cozinha e pensei que talvez fosse um bastardo da família. Deus sabe que Lot tem vários deles. Eu o reconheci, então Gareth me implorou para não revelar sua identidade para que pudesse conquistar sua fama sozinho. Bem, 1 ano sob os ensinamentos duros de Kai tornariam qualquer filhinho de mamãe em um homem, disse Lancelot. E ele se comportou como um homem, Deus sabe. Fico admirado de que você não o tenha reconhecido, Lancelot. Ele quase causou sua morte no casamento de Arthur. Gawain falou amigavelmente. Ou não se lembra de tê-lo entregado para nossa mãe e pedido que ela lhe desse uma boa surra para que não entrasse mais sob as patas dos cavalos. E cheguei perto de arrebentar a cabeça bem depois. Sim, eu lembro agora. Então é o mesmo malandrinho. Ele é muito superior aos outros rapazes. Deveria praticar as armas com os homens e os cavaleiros. Agora parece que será um dos melhores. Tenho sua permissão, meu senhor. Faça como quiser, meu amigo. Lancelot soltou sua espada e disse: Segure-a para mim, senhora. E a deu a Guinevere. Pulou a cerca, pegou uma das ripas de madeira com as quais os rapazes praticavam e correu em direção ao menino grande e louro. Você é grande demais para esses camaradas, moleque. Vem aqui agora e tente o mesmo com alguém mais próximo do seu tamanho. Guinevere pensou com um súbito temor. Mais próximo de seu tamanho? Mas Lancelot não era um homem grande, não era muito mais alto que ela, e o jovem belo era quase uma cabeça maior que ele. Por um momento, de frente para o capitão da cavalaria do rei, o rapaz hesitou, mas Arthur fez um gesto de encorajamento e o rosto dele se iluminou com uma alegria violenta. Ele atacou Lancelot, levantando sua arma de brinquedo para um golpe e ficou desconcertado quando abaixou. E Lancelot não estava sob ela. Lancelot havia escapado dele, girado e dado um golpe em seu ombro.
Ele havia puxado a arma para trás quando ela desceu, de modo que ela apenas tocou o rapaz, mas rasgou a camisa dele. Gareth se recuperou rapidamente, aparou no ar o golpe seguinte de Lancelot, que escorregou na grama molhada e quase caiu, tocando os joelhos no chão diante do rapaz. Belo recuou, Lancelot ficou de pé, gritando: Tolo! Imagine se eu fosse um grande guerreiro saxão! E, com o lado da espada, atingiu o rapaz com um grande golpe nas costas que o jogou longe, a espada se agitando desordenadamente. Ele caiu e ficou deitado, um tanto atordoado. Lancelot correu para lá e se curvou sobre ele sorrindo. Não quis machucá-lo, garoto, mas você precisa aprender a se proteger melhor que isso. Ele estendeu o braço. Aqui, apoie-se em mim. O senhor me concedeu uma honra, disse o rapaz, o rosto corando, e realmente me fez bem sentir sua força. Lancelot apertou a mão no ombro dele. Que sempre possamos lutar lado a lado e não como inimigos, Belo. Ele disse e voltou para junto do rei. O rapaz pegou sua espada e voltou para seus companheiros, que se amontoaram em torno dele e o provocaram. Então, Belo, você chegou perto de derrubar o capitão da cavalaria do rei em uma luta. Arthur sorriu enquanto Lancelot pulava a cerca de volta. Foi uma cortesia sua, Lance. Ele dará um belo cavaleiro, assim como o irmão, disse Arthur, assentindo para Gawain. Parente, não lhe conte que sei quem ele é. Suas razões para esconder seu nome foram honradas, mas diga-lhe que o vi e que o tornarei cavaleiro no dia de Pentecostes, quando qualquer um pode me apresentar uma petição, se ele postar-se diante de mim e me pedir uma espada condizente com seu nível. O rosto de Gawain se iluminou. Agora Guinevere pensou, qualquer um que visse os dois adivinharia a relação, pois o sorriso deles era igual. Eu lhe agradeço, meu senhor e rei, que ele possa lhe servir tão bem quanto eu. Ele dificilmente conseguiria, Arthur disse com afeição. Tenho muita sorte com meus amigos e companheiros. Guinevere pensou que Arthur realmente inspirava amor e devoção em todos. Era o segredo de seu reinado, pois, embora tivesse habilidade na batalha, não era em si um grande lutador. Mais de uma vez, nas batalhas simuladas nas quais os homens se divertiam e mantinham a forma para a luta, ela havia visto Lancelot e até o velho Pellinore tirá-lo do cavalo ou derrubá-lo. Arthur jamais ficava zangado ou com o orgulho ferido, mas sempre dizia bondosamente que estava feliz por ter guerreiros tão bons para protegê-lo e amigos melhores que seus inimigos. Em seguida, os meninos pegaram suas armas de prática e partiram. Gawain foi falar com o irmão, mas Arthur puxou Guinevere em direção ao muro fortificado. Camelot ficava em uma colina alta e larga, com o topo plano como uma grande cidade, e sobre todo o monte do lado de dentro dos muros havia construído o castelo e o povoado. Arthur levou Guinevere para seu ponto de observação favorito, onde podia ficar sobre a muralha e avistar todo o amplo vale. De onde estavam, ela enxergava a ilha do lar de sua infância, as terras do rei Liudegranz e um pouco ao norte, a ilha que, naquela distante, serpenteava como um dragão adormecido. Seu pai está envelhecendo e não tem um filho, disse Arthur. Quem vai reinar depois dele? Não sei. É provável que ele peça a você que indique alguém como regente em meu lugar, disse Guinevere. Uma de suas irmãs havia morrido no parto longe em Gales
e outra morrera durante um cerco ao castelo. E a segunda mulher de seu pai não havia lhe dado um filho vivo. Então, Guinevere era a herdeira do reino. Mas como poderia ela, uma mulher, protegê-lo dos que cobiçavam a terra? Olhou para além das terras do pai e perguntou: Seu pai, o Pendragon, também foi coroado na Ilha do Dragão? Assim me disse a Senhora do Lago, e ele jurou sempre proteger a velha religião e Avalon, assim como eu fiz, disse Arthur melancolicamente, e ficou olhando para a Ilha Dragão. Ela se perguntou qual absurdo pagão enchia a cabeça dele. Mas, quando você se voltou para o Deus verdadeiro, ele lhe deu a maior das vitórias e você expulsou os saxões desta ilha para sempre. É bobagem dizer isso. Acho que nenhuma terra pode estar segura o tempo todo, mas apenas quando Deus assim deseja. Deus lhe deu toda esta terra, Arthur, para que você governe como um rei cristão. É como o profeta Elias, cuja história o bispo me contou, quando saiu com os padres de Deus e encontrou os sacerdotes de Baal, e cada um invocou o seu Deus, como o Deus único era o maior e Baal apenas um ídolo, este não respondeu a eles. Se houvesse algum poder nos costumes de Avalon, por que Deus e a Virgem lhe teriam dado a vitória? Meus exércitos expulsaram os saxões, mas posso ser punido depois por quebrar meu juramento, disse Arthur. Guinevere odiava quando rugas de tristeza e medo surgiam no rosto dele. Ela caminhou um pouco em direção ao sul, forçando a vista. Dali, se alguém olhasse bem, era possível ver a ponta da igreja de São Miguel, que ficava sobre o Tor. A igreja que havia sido construída porque Miguel era o sonhador do submundo, lutando para manter no inferno os deuses dos pagãos. Mas, às vezes, a imagem ficava borrada diante de seus olhos, então ela via o Thor coroado com um círculo de pedras. As freiras em Glastonbury lhe haviam dito que fora assim no velho tempo ruim dos pagãos, e que os padres trabalhavam para derrubar as pedras e jogá-las longe. Imaginava que, por ser uma pecadora, tinha esse vislumbre do paganismo. Um dia, sonhara que ela e Lancelot estavam deitados sob o círculo de pedras e que ele havia recebido dela o que jamais lhe dera. Lancelot, ele era tão bom, jamais a havia pressionado para obter mais do que uma mulher cristã e casada poderia dar sem desonra. Mesmo assim, estava escrito que o próprio Cristo havia dito: aquele que olhar para uma mulher com luxúria já cometeu adultério em seu coração. Então, ela pecara com Lancelot, e não havia mitigação. Estavam os dois condenados. Tremeu e desviou os olhos do Thor, pois parecia que Arthur podia ler seus pensamentos. Ele havia pronunciado o nome de Lancelot. Você não acha, Gwen? Está mais do que na hora de Lancelot se casar. Ela forçou a voz a ficar calma. No dia em que ele lhe pedir uma esposa, meu senhor e rei deve atendê-lo. Mas ele não vai pedir. Ele não deseja me deixar. A filha de Pellinor daria uma boa esposa para ele, e é sua prima. Não acha que serviria? Lancelot não é rico. Ban teve muitos bastardos para dar muita coisa para qualquer um deles. Seria uma boa união para os dois. Sim, você está certo. Elaine o segue com os olhos da mesma maneira que os meninos do pátio
ansiosos por uma palavra gentil ou mesmo um olhar. Embora seu coração doesse, talvez fosse melhor se Lancelot se casasse. Ele era bom demais para ficar atado a uma mulher que podia lhe dar tão pouco. Então, ela poderia retificar seu pecado com uma promessa firme de não pecar mais, algo que não conseguia fazer quando ele estava por perto. Bem, falarei sobre isso novamente com Lancelot. Ele diz que não pretende se casar, mas o farei entender que isso não significa um exílio da corte. Não seria bom para mim e para os meus que nossos filhos um dia tivessem os filhos de Lancelot para acompanhá-los. Que Deus permita que esse dia chegue, Guinevere afirmou e fez o sinal da cruz. Eles ficaram juntos no alto, olhando para o país do verão que se estendia adiante. Há um cavaleiro na estrada, disse Arthur, olhando para o caminho que levava ao castelo. Então, quando ele se aproximou. É o arpista Kevin, vindo de Avalon, e desta vez, ao menos, teve o bom senso de viajar com o servo. Não é um servo, disse Guinevere, com os olhos aguçados pousando na forma esguia atrás de Kevin. É uma mulher. Estou chocada. Pensei que os druidas fossem como os padres e ficassem longe das mulheres. Pois alguns deles o fazem, querida, mas ouvi Talisen dizer que aqueles que não estão no nível mais elevado podem se casar e frequentemente se casam. Talvez Kevin tenha tomado uma esposa ou talvez esteja apenas na companhia de alguém que vinha para cá. Mande uma de suas mulheres dizer a Talisen que ele está aqui e outra para a cozinha. Se teremos música esta noite, é adequado que tenhamos algo como um banquete para celebrar. Vamos andar por esse caminho e dar-lhe as boas-vindas. Um arpista com a habilidade de Kevin é digno de ser recebido pelo próprio rei. Quando chegaram aos grandes portões, eles já estavam abertos e o próprio Kai se adiantou para receber o grande arpista em Camelot. Kevin curvou-se para o rei, mas os olhos de Guinevere estavam na figura esguia e mal vestida atrás dele. Morgana se curvou e disse: Então voltei à sua corte, meu irmão. Arthur a abraçou. Bem-vinda de volta, minha irmã, faz tanto tempo. Ele disse e seu rosto permaneceu contra o dela. Agora que nossa mãe se foi, nós que somos parentes devemos ficar juntos. Não vá para longe de mim de novo, irmã. Não pensava nisso. Guinevere foi abraçá-la também, sentindo o corpo ossudo e magro da outra mulher em seus braços. Parece estar viajando há muito tempo, minha irmã. É verdade, venho de muito longe, respondeu Morgana, e Guinevere seguiu segurando a mão dela enquanto iam para dentro. Por onde andou? Ficou tanto tempo longe. Quase pensei que jamais voltaria. Eu mesma quase pensei isso, afirmou Morgana, mas Guinevere notou, ela não disse onde estivera. As coisas que deixou conosco, sua harpa, seus vestidos, todas essas coisas ficaram em Caerleon. Amanhã mandarei buscá-las o mais rápido que o mensageiro puder viajar, disse Guinevere, enquanto a levava para o quarto onde dormiam as mulheres.
Até lá, se desejar, lhe emprestarei um vestido. Você viajou por muito tempo, irmã, e parece ter dormido dentro de um estábulo. Foi atacada por ladrões e teve suas coisas roubadas? De fato, tive má sorte na estrada. E se me enviar alguém para me ajudar a me banhar e a me vestir, eu a abençoo. Também peço emprestado um pente, grampos para o meu cabelo e uma camisola. Meus vestidos ficarão compridos em você, mas podemos encurtá-los com um alfinete até que suas roupas cheguem. Eu lhe darei pente, grampos e camisola com prazer e sapatos também. Parece que foi até Lotian e voltou com esses. Acenou para uma de suas criadas e pediu: traga o vestido vermelho e o véu que combina com ele e uma camisola, meus outros sapatos de casa e meias. Escolha tudo para que a irmã de meu senhor vista-se de acordo com sua posição e peça que preparem um banho e convoquem a presença de uma banhadora. Olhou com desdém para o vestido que Morgana tirava e disse: se essa roupa não puder ser propriamente limpa e arejada, é melhor dá-la a uma das mulheres da sala de laticínios. Quando Morgana apareceu na mesa do rei, usava o vestido vermelho que dava cor à sua pele e lhe caía bem. Pediram que ela cantasse, mas ela se recusou, dizendo que com Kevin por perto ninguém ouviria o chilrear de um tordo quando ao lado havia um roxinol. No dia seguinte, Kevin buscou uma audiência privada com Arthur e ele, o rei e Taliesin ficaram fechados por horas. E até o jantar foi levado para eles ali. Mas Guinevere jamais soube sobre o que falaram, já que Arthur contava-lhe pouco sobre os assuntos de estado. Sem dúvida, estavam zangados com ele por ter escolhido renunciar ao juramento que fizera a Avalon. Mais cedo ou mais tarde teriam de aceitar isso, e ele era um rei cristão. E Guinevere tinha outras coisas com que se preocupar. Naquela primavera, houve febre na corte e algumas de suas mulheres a contraíram. Então, até que a Páscoa passasse, Guinevere não teve tempo de pensar em mais nada. Jamais acreditou que ficaria feliz com a presença de Morgana, mas ela sabia muito sobre ervas e cura, e a rainha pensou que foi devido ao conhecimento dela que não houve mortes na corte. Nas terras em torno, ela ouviu: muitos morreram, embora em sua maioria fossem crianças pequenas e velhos. Sua pequena meia-irmã, Isota, contraiu a febre, mas a mãe dela soube e não a deixou permanecer na corte. Foi enviada de volta à ilha e mais tarde naquele mês, Guinevere soube que ela havia morrido. Sentiu a perda da menina, pois havia se afeiçoado a ela e esperava casá-la com um dos companheiros de Arthur quando ficasse mais velha. Lancelot também adoeceu com a febre, e Arthur ordenou que ele ficasse no castelo e fosse cuidado pelas próprias damas de Guinevere. Enquanto ainda havia o risco de que contraísse a febre, ela não se aproximou dele. Tinha esperanças de que estivesse grávida novamente, mas não foi o caso. Foram apenas esperanças e ilusões. Quando Lancelot começou a se recuperar, ela passou a vê-lo com frequência e sentava ao seu lado. Morgana também ia para tocar harpa quando ele não conseguia sair da cama. Um dia, observando-os enquanto falavam de Avalon, Guinevere flagrou o olhar de Morgana e pensou: ora, ela ainda o ama. Ela sabia que Arthur ainda tinha esperança disso, de um casamento entre Morgana e Lancelot. E ela observou, doente de ciúme, enquanto ele a ouvia tocando harpa. A voz dela é tão doce. Ela não é bela, mas é
tão inteligente e instruída? Há muitas mulheres belas. Elaine é bela, e Meleias, e a filha do rei Royans, e até mesmo Morgause é bela. Mas por que Lancelot deveria se importar com isso? E observou a gentileza das mãos de Morgana enquanto o levantava e lhe dava os remédios de ervas e bebidas para baixar a temperatura. Guinevere não era boa com enfermos, não tinha habilidade. Sentava-se muda enquanto Morgana falava, ria e divertia o doente. Estava ficando escuro e, por fim, Morgana disse: Não consigo mais ver as cordas da harpa e estou rouca como um corvo. Não consigo mais cantar. Deve beber seu remédio, Lancelot, e então enviarei seu criado para prepará-lo para a noite. Com um sorriso sarcástico, Lancelot pegou a taça que ela colocou em sua mão. Suas bebidas são refrescantes, parente, mas o gosto delas... Beba! Morgana ordenou rindo. Arthur o colocou sob minhas ordens enquanto estiver doente. Sim, e não duvido que, se me recusasse, me bateria e me mandaria para a cama sem jantar. Enquanto, se beber meu remédio como um bom menino, devo ganhar um beijo e um bolo de mel. Você ainda não pode comer bolo de mel, mas pode tomar seu belo mingau. Mas se beber seu remédio, receberá um beijo. E assarei um bolo de mel quando você estiver bom o suficiente para comê-lo. Sim, mãe, respondeu Lancelot, franzindo o nariz. Guinevere percebeu que Morgana não gostou da brincadeira, mas quando ele esvaziou a taça, ela se curvou sobre ele, o beijou suavemente na testa e puxou as cobertas até seu queixo, como a mãe ajeita o filho no berço. Pronto, bom menino, agora vá dormir, ela disse rindo, mas o riso soou amargo para Guinevere e Morgana saiu. Guinevere ficou ao lado da cama de Lancelot e disse: Ela está certa, meu querido, você deve dormir. Estou cansado de Morgana estar sempre certa, disse Lancelot. Sente-se aqui comigo um pouco, meu amor. Ele raramente ousava falar assim com ela, mas Guinevere sentou-se em sua cama e permitiu que segurasse sua mão. Logo depois, Lancelot a puxou para o lado dele e a beijou. Ela ficou deitada na beira da cama e deixou que ele a beijasse repetidamente. Mas depois de um longo tempo, ele suspirou, cansado, e não protestou quando ela se levantou. Meu amor, isso não pode continuar assim. Você precisa me dar permissão para deixar a corte. O quê? Para caçar o dragão favorito de Pelennor? Ora, o que Pelennor fará nos períodos de folga, então? É sua caçada favorita, disse Guinevere brincando, mas com dor no coração. Lancelot pegou os 2 braços dela, puxando-a para baixo. Não brinque com isso, Gwen. Você sabe, e eu sei, e Deus nos ajude. Acho que até Arthur sabe que eu só amei você e sempre amarei desde que a vi na casa de seu pai. E se devo permanecer verdadeiro a meu rei amigo, então devo ir embora desta corte e jamais vê-la novamente.
Eu não o seguraria se sentir que precisa ir, disse Guinevere. Como já fui antes, ele disse violentamente. A cada vez que fui para a guerra, metade de mim desejava que eu caísse nas mãos dos saxões e não voltasse mais para um amor sem esperanças. Que Deus me perdoe. Houve vezes em que odiei meu rei, a quem jurei amar e servir. Então pensei que nenhuma mulher deveria romper a amizade que havia entre nós dois, e jurei que não pensaria mais em você, a não ser como esposa de meu rei. Mas agora não há mais guerras e devo me sentar aqui dia após dia e olhar para você ao lado dele no trono e pensar em você na cama dele, sua esposa, feliz e contente. Pensa que estou mais feliz e contente que você? Ela perguntou, a voz trêmula. Ao menos pode escolher entre ir e ficar, mas fui dada a Arthur sem mesmo me perguntarem aceita ou não. Nem posso me levantar e ir embora da corte quando as coisas não estão de acordo com meu desejo, mas devo ficar aqui entre essas paredes e fazer o que se espera de mim. E, se você pode ir, não posso lhe dizer que fique. E se ficar, não posso lhe dizer que vá. Pelo menos você é livre para ir ou ficar conforme for do seu agrado. Acha que há felicidade para mim ficando ou indo embora? Perguntou Lancelot, e por um momento ela pensou que ele fosse chorar. Então ele se controlou e disse: Amor, o que quer que eu faça? Que Deus nos permita que eu lhe cause mais infelicidade. Se eu for embora, então é seu dever ser uma boa esposa para Arthur, nem mais nem menos. Se eu ficar... Ele parou de falar. Se pensa que seu dever é partir, então você deve ir. E lágrimas caíram por seu rosto, embaçando sua visão. Ele falou, e sua voz estava tensa, como se tivesse sido ferido mortalmente. Guinevere. Era raro ele pronunciar seu nome. Era sempre minha senhora ou minha rainha, ou, quando falava com ela em tom de brincadeira, era sempre Gwen. Quando ouviu dizê-lo seu nome agora, ela teve a impressão de jamais ter escutado um som mais doce. Guinevere, por que chora? Agora ela devia mentir e, bem, pois não podia dizer honradamente a verdade. Ela respondeu: Por quê? Porque não sei como vou viver se você for embora. Ele engoliu em seco, tomou a mão dela entre as dele e disse: Ora, então, meu amor, não sou um rei, mas meu pai me deu uma pequena propriedade na Bretanha continental. Você iria comigo para longe desta corte? Não sei, mas talvez isso fosse mais honroso do que ficar aqui na corte de Arthur.
e fazer amor com a esposa dele. Ele me ama, então, pensou Guinevere. Ele me deseja? Essa é a maneira mais honrosa. Mas o pânico a invadiu. Ir embora sozinha para tão longe, mesmo com Lancelot? E então veio o pensamento do que todos diriam sobre ela se fosse tão desonrada. Ele permaneceu segurando a mão dela e disse: jamais poderíamos voltar. Você sabe, jamais. E é provável que fôssemos excomungados nós dois. Isso significaria pouco para mim, pois não sou tão cristão assim. Mas você, minha Guinevere. Ela colocou o véu sobre o rosto e chorou, reconhecendo a covarde que era. Guinevere, eu não a levaria ao pecado. Já pecamos, você e eu, ela disse amargamente. E, se os padres estão certos, seremos condenados por isso, Lancelot afirmou penosamente. E mesmo assim, jamais tive de você mais que esses beijos. Tivemos todo o mal e toda a culpa, mas nada do prazer que se diz vir do pecado. E não tenho tanta certeza de que acredito nos padres. Que tipo de Deus vai por aí toda noite, feito um vigia noturno, espiando aqui e ali, como uma fofoqueira velha da vila, para ver se algum homem dorme com a esposa do vizinho? O Merlin disse algo assim. E às vezes, isso me parece sensato. Guinevere afirmou em voz baixa. Então, novamente, me pergunto se é obra do diabo para me levar ao mal. Ah, não me fale do diabo, ele disse e a puxou novamente para o seu lado. Minha querida, irei embora se desejar ou ficarei. Mas não consigo suportar vê-la tão infeliz. Não sei o que quero. Ela chorou e deixou que ele a abraçasse soluçando. Por fim, ele murmurou. Já pagamos por nossos pecados. E sua boca cobriu a dela. Tremendo, Guinevere se rendeu ao beijo, as mãos ávidas dele buscando seus seios. Ela quase esperou que dessa vez ele não se contentasse com isso, mas houve um som no corredor e Guinevere se ergueu em pânico repentino. Estava sentada na beira da cama quando o escudeiro de Arthur entrou no quarto. Ele tossiu e disse: Meu senhor, a senhora Morgana me disse que estava pronto para descansar. Com sua permissão, minha senhora. Morgana de novo. Maldita! Lancelot riu e soltou a mão de Guinevere. Ah, sim, e não duvido. Minha senhora está cansada. Promete vir me ver amanhã, minha rainha? Guinevere ficou grata e ao mesmo tempo com raiva de que a voz dele soasse tão calma. Virou as costas para a luz que o serviçal carregava. Sabia que seu véu e seu vestido estavam amassados,
o rosto marcado pelo choro e o cabelo desmanchado. Como devia estar sua aparência? O que o homem pensaria que estiveram fazendo? Colocou o véu sobre o rosto e se levantou. Boa noite, Sir Lancelot. Kerval, cuide bem do amigo querido de meu rei. E saiu, esperando desesperadamente conseguir chegar ao seu próprio quarto antes de voltar a chorar. Ah, Deus! Como me atrevo a rezar para Deus, para pecar mais? Deveria rezar para ficar livre da tentação, mas não consigo.